Boa tarde, meus amores. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, vamos dar início com a nossa disciplina de geografia sobre vida na zona urbana, certo? A gente viu em sala de aula, né, a diferença entre a zona urbana e a zona rural. Hoje a gente vai ver como é a vida na zona urbana. Na imagem que a gente vê aí, a gente vê a de uma cidade, né, que é a zona urbana. Até por causa da grande movimentação de veículos e também os edifícios, né, as casas, tá certo? Então vejam só, a zona urbana do município é a cidade, tá? Então a cidade, ela é a parte do município em que se concentra a maioria da população. Existem cidades de diversos tamanhos e também diferentes uma das outras, tanto na extensão territorial, no tamanho, né, quanto no número de habitantes que existe nela. Por exemplo, a nossa cidade, Gravatá, certo? Tem uma população de 84.074 habitantes, certo? É uma quantidade pequena, tá? Por quê? A cidade de Gravatá, ela é considerada uma cidade pequena. Existem outras cidades com grande população de mais de 1 milhão de pessoas, certo? Então essas são consideradas grandes. Então eu coloquei aqui dois exemplos de cidades grandes e pequenas. Eu coloquei a de Belo Horizonte, que pela imagem dá para ver a extensão de território que ela tem, e temos a nossa cidade, que é Gravatá. O tamanho, né, da extensão dela, que também dá para ser observada aí, tá bom? Então vejam só, o movimento no centro das cidades brasileiras, ela é intenso durante o dia, pois é uma área que concentra edifícios de comércios e serviços. Os bairros da periferia da cidade, mais afastados, né, da região central, são geralmente residências e às vezes indústrias. Eu coloquei a imagem do centro de Gravatá. Por quê? Porque é um lugar que vocês conhecem, né? Que se observarem aí, vocês vão identificar os locais, né? E também falar um pouco sobre avenidas, certo? Que são principais, né? Na nossa cidade. Por exemplo, tem vários bairros em Gravatá que são muito conhecidos, tá? Que são bairros pequenos, bairros grandes, né? Avenidas principais. Eu vou citar algumas aqui que vai ajudar vocês a responder a atividade no livro, tá bom? Então vejam só. A Joaquim de Dier, ela é uma das avenidas principais da cidade de Gravatá, certo? Também temos algumas ruas, certo? Que são muito conhecidas. Por exemplo, a 15 de novembro, certo? A Rua Cleto de Campelo. Temos também a Cícero Batista de Oliveira, tá bom? Então essas ruas, elas são conhecidas e uma das principais, tá bom? Também temos algumas praças aqui em Gravatá, bem conhecida para a população, que é a Praça da Matriz, que é uma das principais praças, né? Tem a Praça do Sapo, tem a Rodolfo de Moraes, tem a Praça 10, tá? Então, também temos alguns bairros que formam o município de Gravatá. Temos Alto Suíço, temos Salgadão, temos Bairro Novo, bairro da Coab 2, certo? Nossa Senhora das Graças. Então, todos esses bairros formam também o município de Gravatá. Então vejam só, como eu tinha falado, existem cidades grandes, né, pequenas e médias. Então as cidades grandes, que têm a maior população e que ela se destaca tanto na política quanto na economia,
e também influenciam outras cidades ao seu redor, elas são chamadas de metrópoles. Então, nossa cidade de Gravatá não é uma metrópole, mas a cidade de Recife, como tem aí na imagem, ela é uma metrópole. Então, essa metrópole ela fica próxima da nossa cidade. Recife fica próximo da cidade de Gravatá. E Recife é uma metrópole, certo? Então, vejam só. A palavra metrópolis, ela vem da Grécia Antiga. Ela surgiu lá, certo? E quer dizer o quê? Cidade-mãe. Então, a nossa cidade-mãe é Recife, certo? Então, vejam, as metrópoles, muitas vezes, elas abrigam várias atividades de lazer e também importantes universidades e centros culturais, diferentes das cidades menores. Então, vejam só. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, desde 2007, mais da metade da população mundial ela vive em cidades. Aqui no Brasil, isso acontece já desde os anos 1970. Então, de modo geral, a oferta de serviço ela varia de uma cidade para outra. Nas grandes cidades, por exemplo, os equipamentos culturais elas costumam ser bem mais variados, podendo haver cinemas, teatros, clubes, restaurantes, estádios de futebol, parques e áreas para práticas de esportes, certo? Coisas que dificilmente se tem em uma cidade pequena. Pode ter numa cidade média, mas não numa cidade pequena. Então, para atender o grande número de pessoas nas cidades, é necessário uma rede de serviço básico complexa. O que é essa rede de serviços básicos? É aquilo que a população precisa, certo? Que tem necessidade. Então, alguns desses serviços são água encanada, rede de coleta e tratamento de esgoto, iluminação pública, creches, escolas, transportes públicos, certo? Também a oferta de moradia para a população, serviços básicos como posto de saúde, né? Parquinhos de diversão para as crianças, que é o lazer, tá certo? Agora, só que nem toda cidade é igual. Cada cidade tem uma forma de oferecer isso para a população. E tem cidades que nem oferecem, tá bom? Então, por isso que muitas pessoas vivem em moradias precárias. Porque não tem acesso suficiente a esses serviços. Então, a população mais pobre, que não tem condições de adquirir casas e nem mesmo pagar aluguéis, elas são obrigadas a se deslocar para as periferias da cidade, que são aqueles bairros mais afastados do centro, tá certo? Onde ali elas podem construir suas habitações, porque todo mundo precisa de uma moradia. Mas às vezes essas habitações elas são construídas em lugares inadequados, tá? Como em costas, né, de morros, margens de rios, tá? Margem de córregos, aqueles rios que passam por baixo de pontes, tá bom? Essas construções, elas estão sujeitas a insegurança constante em virtude de quê? Dos riscos, tanto de alagamento como deslizamento, né? Esses deslizamentos acontecem em decorrência de chuvas, né? Porque aquela área já teve a erosão, já foi prejudicada. E quando começa a chover, a água vai penetrar todinha naquela área que foi desmatada e vai fazer o quê? Vai fazer com que as barreiras caiam, derrubando as casas e até muitas vezes matando pessoas, como é os casos que a gente vê, né, no nosso estado, né? Então, nessas áreas ainda há outros problemas, né, que surgem para uma melhor qualidade de vida das pessoas, como é a falta de saneamento básico, que não tem nenhum. Todo o lixo que aquelas pessoas que vivem em periferia
elas acumulam é jogado dentro dos esgotos, dentro dos bueiros, né, dentro dos rios, e isso vai causar um grande impacto no ambiente, prejudicando a nossa vida, prejudicando a vida na área urbana, certo? Ainda tem os problemas que eles não têm água potável, que é a água tratada, né, pronta para o consumo, e também não tem coleta, não tem um esgoto. Tudo isso são serviços que são essenciais para uma população, para que evite até a proliferação de doenças e epidemias, né? E garantindo também uma condição mínima de sobrevivência para a população que mais precisa. Então, agora a gente vai ver sobre o trabalho na zona urbana. São diferentes tipos de trabalho que existem na zona urbana, tá? É diferente da zona rural, né? Porque na zona rural eles trabalham mais com a prática da agricultura e da pecuária, né? Já na zona urbana são comércios, indústrias, né? Aí a gente vê o exemplo de uma indústria de costura e vê aqui o trabalho de câmaras de deputados, de vereadores, ok? Esses empregos, eles são classificados em diferentes categorias, tá? Empregos formais, que são aqueles trabalhadores que trabalham de carteira assinada e que quando eles saem dos seus empregos, né, eles têm todos os direitos garantidos. Tem aqueles trabalhos também que são os empregos informais, que são como os ambulantes, que vendem suas mercadorias, tá? Os camelôs, os vendedores, tá bom? E também tem aqueles profissionais liberais, que eles são chamados de profissionais liberais ou autônomas, que são pessoas que trabalham para si mesmo, tá bom? Como é o exemplo de professores e também advogados. Temos também os problemas ambientais urbanos. Esses problemas ambientais urbanos, ele vem desde o início, né, quando a gente fala de saneamento básico. E também a falta de moradia das pessoas, né, que constroem suas casas em lugares inadequados. Já começa daí esses problemas, né? Entre os muitos impactos ambientais nas áreas urbanas, né? A gente pode destacar as enchentes, lixos urbanos, poluição do ar e a poluição sonora. Essas enchentes acontecem por quê? Porque moradores de periferia, como não tem saneamento básico, vai jogar o lixo aonde? Nos rios, nos bueiros, né? Isso quando chove vai entupir e vai ocasionar as enchentes. Aí vai entrar água dentro de casa, né? Muitos rios poluídos, eles transbordam, né? Também tem o lixo urbano, que muita gente joga lixo na rua, porque não tem a coleta de lixo. A poluição de ar, culpa das indústrias, né? Que não obedecem às regras, que tem que colocar filtros para que aquela fumaça elas não evapore para o ar, para poluir o nosso ambiente. E tem a poluição sonora, que são aqueles carros que gostam de ligar os sons muito altos, né, e se incomodando a população. E é chamado de poluição sonora, né? Também tem os despejos de esgoto sanitário nos rios, né? Que como as pessoas têm a necessidade de usar o banheiro, mas não tem um tratamento certo de esgoto. Aí todo aquele material que sai, vai tudo para o rio, certo? Vai ser descartado no rio. E temos também, assim, né? Outros tipos de problemas, como queimadas, certo? Então, vejam só, todos esses problemas afetam diretamente os recursos naturais,
certo? E a qualidade de vida também das pessoas que residem nas cidades. Então a gente vê aqui outros exemplos, né? Que esses aqui eu já falei, que é os córregos poluídos, né? Esses rios que por cima passa a ponte, e também a poluição atmosférica das indústrias que não usam filtro e deixam a fumaça toda para o ar. Aqui nessa imagem a gente vê queimadas, né? Vê lixo jogado em lugares inadequados, ruas sujas, né? O lixo descartados em lugares que não deveriam estar, né? Isso tudo causa doença, isso tudo causa problemas ambientais, tá bom? Então, a vida na zona urbana é boa, mas também tem os seus problemas, certo? Próxima semana a gente vai ver como é a vida na zona rural. Será que é melhor do que a vida na zona urbana, certo? Então vejam só, por hoje a gente termina aqui, tá bom? Vou deixar essa mensagem. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos, certo? Beijo e boa tarde.